vereadores, boa noite. Boa noite. Boa noite. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Guilherme Vilela de Lima. Presente. Vereador Joaquim Reis Pereira da Silveira. Presente. Vereador José Acácio Vilela. Presente. Vereadora Maísa Marques Oliveira Brasileiro. Presente. Vereador Mauro Celso de Souza Santos. Presente. Vereadora Paulina Desidéria Cândido. Presente. Vereadora Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento. Presente. Vereadora Sandra Mara Moraes da Silveira Borges. Presente. Senhor presidente, declaro que se encontram presentes 9 vereadores, sendo verificado quórum para a realização desta reunião. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente reunião. Teremos agora o pequeno expediente. Ata da 4ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa. Aos 6 dias do mês de fevereiro do ano 2017, às 18h30, na cidade e comarca de Opinópolis, estado de Minas Gerais, plenário Vicente Vilela Lemos, realizou-se a 4ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa, sob presidência do vereador José Acácio Vilela. Vereador Rafael Henrique da Silva Freire, primeiro secretário da Câmara, constatou a presença dos seguintes senhores vereadores: José Acácio Vilela, Rafael Henrique da Silva Freire, Mauro Celso de Souza Santos, Sandra Mara Moraes da Silveira Borges, Guilherme Vilela de Lima, Joaquim Reis Pereira da Silveira, Maísa Marques Oliveira Brasileiro, Paulina Desidéria Cândido e Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento. Com a presença de 9 vereadores, senhor presidente, nos termos do artigo 124, parágrafo 1º do Regimento Interno, declarou aberta a sessão por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada. Expediente. Oriundos do prefeito sem matéria. Oriundos diversos convites do CONCEP para suas reuniões, as quais acontecerão toda primeira terça-feira de cada mês. Apresentados pelos vereadores. Indicação 07 dos vereadores Rafael Henrique da Silva Freire e Mauro Celso Souza Santos. Indicam ao excelentíssimo senhor prefeito municipal transporte escolar gratuito ou, no mínimo, uma ajuda de custo aos estudantes universitários para Franca. Indicação 08 do vereador Rafael, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal transporte escolar aos estudantes com destino a Passos. Indicação 09 do vereador Rafael, indica ao excelentíssimo senhor prefeito criação do Conselho da Mulher. Indicação 01 do vereador Mauro Celso, indica ao excelentíssimo senhor prefeito conserto de um mata-burro e da ponte que liga Volta do Brejo, próximo ao senhor Zulmar do Cassiano. Indicação 02 do vereador Mauro Celso, indica ao excelentíssimo senhor prefeito conserto da estrada Morro, próximo ao senhor Domingos Luiz. Entrada do Paulista, sentido Sertão Grande. Indicação 03 do vereador Mauro, indica ao excelentíssimo senhor prefeito conserto da estrada da Prata, próximo ao senhor Joaquim Germano Faria. Indicação 010 dos vereadores José Acácio, Mauro Rafael, Sandra Aparecida e Sandra Mara. Indicam ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que, além do reajuste inflacionário, seja feito também a recomposição do reajuste a menor que foi concedido no ano de 2016. Pronunciamento no grande expediente. Vereador Guilherme Vilela de Lima, em nome dos vereadores Joaquim Reis Pereira da Silveira, Paulina Desidéria Cândido, informou que esses estão dispostos a não votar mais em solidariedade à vereadora Maísa Marques Oliveira Brasileiro, até que as decisões dos vereadores sejam respeitadas nesta casa. E o que aconteceu na última reunião não volte a acontecer. Pediu para que esqueçam as intrigas e que haja mais conversa e diálogo entre os 9 vereadores, pois é isso que está faltando. Vereadora Paulina disse que espera que o que aconteceu com a vereadora Maísa na última reunião não aconteça mais, que foi uma vergonha. Vereadora Maísa agradeceu o apoio de seus colegas, que nunca imaginou que nessa casa de tanto respeito fosse passar por uma situação de tanto autoritarismo, como na última reunião, que sofreu coação por parte de vereadores e de funcionários que ocupam
cargo em comissão, que parece trabalhar apenas para 5 vereadores e não para 9. Disse que vai abster seu voto quantas vezes for necessário, conforme o artigo 28 da Lei Orgânica. Falou que nessa casa sempre houve abstenção. E por que ela não poderia se abster? Disse que vai enfrentar o que for necessário para honrar os votos que recebeu. Vereadora Sandra Aparecida falou que realmente se absteve em votar quando era parte interessada, principalmente quando se tratava de funcionalismo público. Falou que não votou a favor da Copasa e que, caso continue esses comentários, irá entrar na justiça pedindo danos morais. Vereador Rafael Henrique da Silva Freire começou sua fala relatando sua indignação, pois pedir que o regimento interno seja cumprido não é desrespeito com nenhum vereador. Pediu que os vereadores estudem o regimento. Disse que está descontente com a maneira que a política vem sendo administrada dentro dessa Casa de Leis. Disse que é notória a intenção de alguns vereadores em macular e protelar todo o processo legislativo com o único objetivo de atender a seu bel prazer os interesses dos caciques políticos que os apadrinharam. Disse que teve uma triste surpresa com a postura do prefeito José Gabriel dos Santos Filho diante do requerimento 01/2017, assinado por ele e pelo vereador Mauro, que tinham como objetivo colher informações e documentos que são relevantes para o nosso município e, assim, são essenciais para executar a função que lhes foi confiada de fiscalizar a gestão passada e presente. Quer colocar em seu devido lugar aqueles que por muito tempo fizeram da política um meio fácil para viver, que por muito tempo mamaram, entre aspas, nos cofres públicos e esconderam a verdade da população. E é essa verdade que procuravam encontrar com as informações requeridas. E o ofício do prefeito fala que as informações se encontram no site do município, do TJMG e do Banco do Brasil. E que se fizerem o requerimento é justamente porque não encontraram tais informações expostas como deveria. Convidou o vereador Guilherme Vilela de Lima para acompanhá-lo, bem como ao vereador Mauro Celso de Souza Santos, no levantamento dos dados do site citado, no ofício encaminhado pelo prefeito, o que foi aceito pelo vereador Guilherme. Informou que ele e o vereador Mauro irão impetrar um mandato de segurança solicitando da Justiça que o prefeito atenda os pedidos feitos a requerimentos. E que, diante dessas informações, muitas CPIs poderão ser abertas nessa casa e quer ver qual vereador vai ficar omisso diante dos fatos apurados. Qual vereador tem o rabo preso com quem quer que sejam os envolvidos nessas informações. Questionou os vereadores da base do prefeito se não há o que temer, se tudo está dentro da normalidade, se tudo foi feito dentro da lei, então que eles ajudem a cobrar do prefeito que responda ao requerimento 01/2017. Em seguida falou sobre moralidade, sobre o fato de não ser relevante para o desenvolvimento de uma nova política para a nossa cidade, o fato de pessoas que não é funcionário do município, que não ocupa o cargo do município, estar nas viagens oficiais que o prefeito faz, afirmando que tal fato é vergonhoso, além dos riscos de levar no carro oficial do município uma pessoa que não é funcionário público, que rodovias sempre trazem riscos e que, caso ocorra alguma coisa, a família do ex-prefeito poderá acionar o município para fins de indenização, por exemplo. Finalizou afirmando que sua missão é terminar seu mandato de cabeça erguida e mostrar que a política tem jeito. Tribuna livre sem inscrição. Momento da presidência. Senhor presidente, esclareceu a vereadora Maísa Marques Oliveira Brasileiro que houve uma discussão normal de projeto na reunião anterior e que não houve intenção de destratá-la. Disse que o regimento interno é muito omisso. Se houve erro no passado,
e que se algum presidente anterior aceitou abstenção sem nenhuma justificativa, isso é problema deles. E estava infringindo o regimento interno. Salientou que ele explicou como seria a votação de acordo com sua interpretação do parágrafo 3º do artigo 231 do regimento interno. E essa interpretação cabe a ele, enquanto presidente, que não obrigou ninguém a votar, apenas fez a interpretação do regimento interno. Com relação ao vereador Guilherme Vilela de Lima dizer que não vai votar mais, lembrou que o mesmo foi eleito para isso, que é um dever do vereador, salvo impedimentos legais, conforme consta do regimento interno. Esclareceu que o projeto de resolução 03 não está tirando a abstenção e que os vereadores precisam assumir o seu papel de vereador. Precisam ter mais amor, pois do jeito que está, não tem como continuar. Convidou os vereadores de posição para irem a seu gabinete, dizendo que precisam ser companheiros de Câmara. Se não for assim, não é possível serem amigos lá fora. Que sejam companheiros de Câmara, companheiros do povo de Alpinópolis. Em seguida, foi feita a leitura do recurso interposto pelos vereadores Maísa Marques Oliveira Brasileiro, Guilherme Vilela de Lima, Joaquim Reis Pereira da Silveira, Paulino Desidério Cândido, em relação à decisão proferida pelo plenário no dia 30 de janeiro de 2017, que anulou a votação do projeto de resolução 03/2017. Foi feita também a leitura do despacho do senhor presidente em relação ao recurso acima. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. Eu, Rafael Henrique da Silva Freire, primeiro secretário, fiz esta ata por delegação de poderes, que uma vez lida e achada conforme, vai assinada por mim, pelos senhores membros da mesa e pelos vereadores que se interessarem. A ata está em discussão. Senhor presidente, tem uma parte da ata que, como eu passei a minha fala por escrito para a secretária, né, devido ao acúmulo que teve de reuniões hoje, não deu para finalizá-la, que eu não falei na minha fala durante a reunião. Então estava escrito, mas eu não falei essa parte. Então, às vezes, na hora ela pegou o papel e não viu e colocou. Aí eu queria que retirasse essa parte que eu não falei no áudio. Depois faz a correção e... Eu peço à secretária que faça a retificação da ata. A ata está aprovada. No grande expediente estão inscritos os vereadores Guilherme Vilela de Lima, Sandra Mara Moraes da Silveira Borges, Joaquim Reis Pereira da Silveira, Paulina Desidério Cândido, Mauro Celso de Souza Santos, Maísa Marques Oliveira Brasileiro, Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento e Rafael Henrique da Silva Freire. Com a palavra, o vereador... Eu peço à secretária que continue a leitura do expediente. Indicação 013. Senhor presidente, apresentamos a Vossa Excelência, nos termos dos artigos 174 e 175 do Regimento Interno, a presente indicação sugerindo ao senhor prefeito que revogue em caráter de urgência a Lei Municipal 2075, de 30 de junho de 2015. Referida norma legal autorizou o ex-prefeito municipal, senhor Júlio César Bueno Silva, a celebrar convênio de cooperação com o Estado de Minas Gerais para o fim de estabelecer uma colaboração federativa na organização, regulação, fiscalização e prestação de serviços públicos municipais de abastecimento de água e de esgoto sanitário. Pede-se o seu processamento na forma prevista no artigo 175 do Regimento Interno desta Casa. Justificativa. Como é do conhecimento geral,
A Lei Municipal 2075-2015 é oriunda do prefeito, é oriunda do projeto de Lei 020, de 8 de junho de 2015, de autoria do ex-prefeito senhor Júlio César Bueno Silva. Aprovada a lei, foi firmado convênio entre o município e a Copasa, transferindo a esta por um período de 30 anos os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do município. Prezados colegas vereadores, uma matéria tão importante como a tratada na mencionada lei, envolvendo serviços essenciais de saúde destinados à nossa população, foi resolvido no apagar das luzes o projeto de Lei 020, de 8 de junho de 2015. Foi protocolado nessa Casa Legislativa no dia 12/6 de 2015, votado em 29/6 de 2015. E a lei foi sancionada no dia 30/6 de 2015. Implica dizer que em pouco mais de 20 dias, o Executivo e o Legislativo resolveram uma questão tão polêmica envolvendo saúde pública que irá perdurar por um período de 30 anos, caso não seja revogada. Isso porque o ex-prefeito pediu que o projeto de lei tivesse sua tramitação em regime de urgência. E como se sabe, pelo regime de urgência, a Câmara Municipal deverá apreciar a matéria no prazo de 45 dias. Nada impede que se resolva tudo antes desse prazo, desde que trate de matérias mais simples. Ora, pelo menos deveria ter sido respeitado o prazo regimental de 45 dias para a solução da questão. Por conta desta correria toda, registraram-se algumas supostas irregularidades em todo esse procedimento entre município e Copasa, que precisam ser apuradas. E, por fim, quem está sofrendo com tudo isso são os nossos munícipes, que são os consumidores finais, que já estão pagando uma tarifa altíssima sobre o consumo de água. A revolta da população, principalmente daqueles de renda baixa, é gritante e não pode continuar. É por isso que estamos fazendo a presente indicação, não que sejamos contra o empreendimento, mas sim da forma como tudo ocorreu, sem um estudo detalhado do assunto e sem uma consulta popular válida. Alpinópolis, 13 de fevereiro de 2017. José Acácio Vilela, vereador. Mauro Celso de Souza Santos, vereador. Rafael Henrique da Silva Freire, vereador. Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento, vereadora. Sandra Mara Moraes da Silveira Borges, vereadora. Indicação. A vereadora Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento, com assento nessa Casa Legislativa, nos atribuição que lhe confere o artigo 174 do Regimento Interno, indica ao excelentíssimo senhor prefeito de Alpinópolis o seguinte: sugiro ao chefe do Poder Executivo, na qualidade de administrador de nosso município, que na entrada do bairro Cidade Jardim, nessa cidade, seja construída uma praça com academia ao ar livre, com o objetivo de melhorar a qualidade da vida dos moradores deste bairro. Já na Rua Bahia, entre os números 460 e 470, que seja construído um quebra-molas, no intuito de reduzir a velocidade dos veículos, pedindo este dos moradores daquela localidade, que inclusive já entregaram requerimento na Prefeitura com essa solicitação, e até o presente momento não foram devidamente atendidos. Requer também colocação de um quebra-molas na Avenida Governador Valadares, nas proximidades do Bar Tchãozinho, visando também a redução da velocidade dos veículos que transitam naquela localidade, que geram perigo aos frequentadores do referido bar. E, ao final, que seja enviado a essa casa o PROREFIS
pois vários munícipes dependem deste projeto para regularizarem o pagamento de suas dívidas junto ao poder público municipal, sendo este projeto a única maneira de possibilitar o pagamento, principalmente dos munícipes com baixa renda financeira. Aguardo o deferimento. Sala das Reuniões, 13 de fevereiro de 2017. Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento, vereadora. Indicação 011. Indicamos ouvido plenário ao senhor prefeito municipal que promova a realização do projeto Cidade Limpa, de acordo com a Lei Municipal 2011/2013. Justificativa. A Lei Municipal 2011/2013 dispõe sobre a manutenção de limpeza dos lotes, terrenos, quintais e afins no município de Alpinópolis, seja pelo proprietário, seja pela administração municipal. Os vereadores que abaixo subscrevem, em visitas em loco por diversas ruas do município, observaram um crescente clamor da população diante dos inúmeros terrenos, lotes que encontram sujos, servindo como criadouro de animais peçonhentos, depósitos de lixos, contribuindo assim, inclusive para a proliferação de mosquito da dengue. Propomos ao senhor prefeito municipal a criação do projeto Cidade Limpa, onde, através de um mutirão e de parcerias firmadas entre o Poder Executivo, a iniciativa privada e a população, todos os terrenos baldios ou não do município possam ser limpados e os seus proprietários devidamente notificados de acordo com a Lei Municipal 2011/2013. Sem mais, para o momento, espécimos reiterando votos de elevada estima e consideração. Rafael Freire, vereador, PT do B. Sandra Joaquim Tamar, vereadora, PSDB. Indicação 012. Indicamos ouvido plenário ao senhor prefeito municipal que promova a distribuição e padronização dos uniformes escolares da rede municipal de ensino, conforme consta do plano de governo do próprio prefeito, registrada pela Justiça Eleitoral em 2016. Justificativa. Com o início do ano letivo, os alunos precisarão adquirir novos uniformes, além de novos materiais escolares, elevando assim as despesas dentro de um orçamento familiar. Diante disso e de algumas cobranças feitas pela população, julgamos prudente indicar ao prefeito municipal que proceda à distribuição dos uniformes escolares, conforme consta no plano de governo, registrado junto à Justiça Eleitoral no item Educação, onde diz: padronização e doação de uniformes para todos os alunos de todas as escolas municipais. Aproveitamos para cumprimentar ao prefeito municipal pela iniciativa em expor no seu plano de governo sobre a doação dos uniformes escolares, pois certamente será de grande ajuda para as famílias alpinopolenses e, principalmente, mostrará que a educação está sendo valorizada em nosso município. Sem mais, para o momento, despeço-me reiterando votos de elevada estima e consideração. Vereador Rafael Freire, PT do B. Vereadora Sandra do Joaquim Tamar, PSDB. Pode dar continuidade. Grande expediente. Com a palavra, o vereador Guilherme Vilela de Lima. Primeiramente, boa noite aos nobres colegas, a toda a população aqui presente. Queria agradecer ao Dr. Giovanni pelas explicações que ele vem dando diante do regimento interno, que vem nos facilitando e favorecendo um conhecimento mais detalhado e com uma simplicidade maior do regimento interno. Também venho aqui dizer que, junto do requerimento da Sandra sobre o quebra-molas na Avenida Governador Valadares, anteriormente já peguei um requerimento de abaixo-assinado, já está até passando já durante a avenida toda. Juntamente queria agradecer o Tiãozinho do bar que vem ajudando muito no recolhimento dessas assinaturas, que acredito hoje
ou amanhã essas assinaturas já vão estar na mão do prefeito já, porque a população clama para um quebra-molas ali, que infelizmente o pessoal não obedece à sinalização. Então, acaba que porventura, tanto dos dois lados, até mesmo com o quebra-molas, a gente corre o risco que muitos passam direto ali. Eu também queria dizer também sobre o transporte de Franca, que até conversei com o Mauro e com o Rafael sexta-feira, até ia dizer isso na segunda-feira, infelizmente não teve tempo suficiente. O prefeito vai estar disponibilizando sim 30% para os estudantes, o transporte público para Franca. Ele vai estar repassando esse dinheiro e juntamente queria parabenizar a Associação dos Estudantes, que hoje vem correndo contra o tempo para completar toda essa documentação, para que o prefeito possa estar repassando esse dinheiro para os estudantes. E também queria dizer que eu acho que é só isso mesmo que eu tinha que esclarecimento. Agradeço, obrigado, devolvo a palavra. Obrigado, vereador Guilherme. Cada vereador tem 3 minutos e 45 segundos. Com a palavra a vereadora Sandra Mara Moraes da Silveira Borges. Boa noite a todos aqui presentes, senhor presidente, senhores vereadores. Boa noite. Gostaria de usar do meu tempo para estar falando sobre as duas indicações que eu e o vereador Rafael Freire fizemos. A primeira é de muita importância para a gente, da limpeza dos lotes públicos, uma vez que a gente vê o caso bem crescente aí, tanto de dengue que nós temos no nosso município, de febre amarela. Então, isso faz jus à nossa indicação ao prefeito municipal, bem como também justificando aí a nossa indicação sobre os uniformes. Uma vez professora, a gente vê a importância disso, de estar uniformizando as nossas crianças. É muito importante para a identificação, para saber se uma criança sai da escola sem um pai e uma mãe ali pegando, a importância dela estar uniformizada, e para localização, para saber se essa criança estuda em tal escola. Então, isso é muito importante para dar segurança para aquela criança. Então, fazendo jus a essas duas indicações nossas ao prefeito. E gostaria de usar o meu espaço agora, nesse momento, para estar convidando os colegas vereadores que não assinaram, não sei se já assinaram, se tem interesse de estar assinando numa outra indicação da gente, ao senhor prefeito, sobre o projeto da Copasa, que é um assunto polêmico, que está aí nas redes sociais, que está nas ruas. Nós já tivemos em Belo Horizonte, o colega Guilherme, o Quinca, esteve lá, então está levando. Não sei se há interesse de vocês, da dona Paulina, da vereadora Maísa, de estar assinando com a gente, de pedir ao senhor prefeito que revogue esse projeto, que ele pense bem, que possa estar discutindo, porque isso, agora que veio, que a gente recebeu em casa as nossas contas, nós estamos sentindo tanto que isso está doendo no nosso bolso. Então vamos ver, claro que eu sou a favor do tratamento do esgoto, mas uma maneira que doa menos no bolso de cada um dos cidadãos da nossa cidade. Então, convido vocês a estar assinando junto com a gente essa indicação ao senhor prefeito. Se for do interesse de vocês, depois vai estar aqui, os colegas estarem assinando. Se não, assim, pelo menos que vocês demonstrem um apoio, que eu acho que isso está doendo, toda a população está sentindo o que isso vai ser no bolso de cada um. E gostaria de deixar aqui, não sei se é de interesse, mas eu acredito que seja da grande maioria da nossa população, um site da ARSAI, que é a agente reguladora desses tratamentos, www.arsaimg.com.gov.br. Lá vocês vão estar podendo levando as suas dúvidas de esclarecimento e pedindo para eles que os oriente aonde e como, e está indo atrás, tirando essas dúvidas, lutando para
estar nessa luta junto com a gente aqui. Tem um telefone também, que é um 0800 031 9293. Lá vocês vão estar podendo falar, está dando, assim, pedindo que esclareça essas dúvidas que vocês estão tendo, porque são as mesmas nossas. E muita gente, mais gente falando sobre isso, eu acredito que a força da gente vai ser maior. Senhor presidente, devolvo a palavra e agradeço. Obrigado, vereadora Sandra. Com a palavra, o vereador Joaquim Reis Pereira da Silveira. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, meus companheiros, meus colegas. Eu quero falar, assim, desse que a Sandra está dizendo aí da Copasa, gente. É uma coisa que, tipo assim, tem muita coisa que já foi acontecido. Eu estive na audiência pública, o Guilherme também esteve. Isso é um caso que já foi fatalidade. E como se eu peço a todos vocês, o que foi passado lá é que vocês tenham que economizar um pouco da sua água. Para todo o que foi falado... Porque hoje, o que foi falado lá, que o fundamento de todo mundo é economizar água, sim. E essa é uma causa que vocês, todo mundo, a gente tem que transparecer isso. Porque a Sandra falou que a Arsai é uma reguladora, assim, de água, e a reguladora da taxa, não só da Copasa, com todas as prestadoras de esgoto. Entendeu? Aí o que a gente pede, que a gente foi lá, que você economiza, às vezes, a sua água, é para você economizar água, porque o futuro do nosso país, de todo mundo, é faltar água daqui uns 30 anos. A gente hoje, você está economizando o tratamento de esgoto, e daqui 30 anos não vai ter água e nem energia, entendeu? Esse é o fundamento da gente economizar, sim, entendeu? Vai doer no bolsinho aí de todo mundo, como se diz, já está doendo, mas o fundamento é que todo mundo economizar, sim, viu, senhor presidente, que você esteve também. E às vezes tomar banho, mas às vezes cantar a música do Milionário Zé Rico, do Zezé de Camargo debaixo do banheiro, ninguém vai poder cantar mais, gente. Porque então, pode cantar, mas vai ter que pagar. Entendeu? Mas eu sou companheiro para a gente conversar e debater todo o assunto, sim. E eu muito obrigado a todos, devolvo a palavra. Obrigado, vereador Kim. Com a palavra, a vereadora Paulina Desidério Cândido. Boa noite a todos. Boa noite. Aqui, eu estou sentindo isso há tempo atrás, negócio da água. Porque isso aqui foi feito, várias reuniões aqui, o prefeito chamou, veio gente de Paraíso, veio de vários lugares, para poder, chamou aí na rua aí, com carro de som aí, convidando o povo a participar. O que aconteceu? Muita coisa que aconteceu nessa casa, muita gente não está sabendo. Não está sabendo o que aconteceu. Vou poder falar ou não vou, presidente? Então, muita pessoa não está sabendo que foi, o prefeito pôs carro de som na rua, o prefeito convidou o povo, nós convidou, mas poucas pessoas apareceram aqui dentro dessa casa. E outra, foi tempo pedindo para o povo, trouxe várias companhias aqui dentro, nós teve várias reuniões, chamou, não compareceu. Agora, tem gente jogando na culpa, pondo aí nesses WhatsApp, aí na internet, que é o prefeito que é culpado. Não foi o prefeito que votou. Espera aí, deixa eu falar. Os vereadores, você tem que ter prova. Você sabe por quê? Você vai ter que ter prova, porque eu não votei, eu votei contra a Copasa. Espera, eu não sou a favor de Copasa. Você sabe por quê? Porque eu sei quanto que dói o bolso.
E eu sei que dói. Então o problema tem que ver isso aí. Para que votaram para a Copasa antes? Por quê? Deu empate? Teve gente aí que pegou, em vez de votar para a Sasalp, aqui da prefeitura, que a prefeitura ia mostrar um bom trabalho para o povo, ia tratar da água, ia ter tratamento tudo, o salário, o preço dela ia ser menos. Por quê que teve desempatação aqui nessa casa? Por quê? É ganância do modo dinheiro. Eu votei a favor da que a prefeitura estava aprovando, a Sasalp. E por que teve gente votou contra a prefeitura, vereadora votou contra a prefeitura? Por que agora está indo lá fora caçar recurso? Nós tínhamos que caçar o recurso, era aqui, ó, que a votação veio para cá. Aí quem que ia escolher a votação? Nós que é obrigado a saber o que o povo precisa, porque isso é triste, porque tem pai de família que tem salário mínimo aí, pagar aluguel de casa, pagar luz, pagar água, preço. Por quê? A pessoa pensou nela, não pensou nos outros, entendeu? Isso é doído. Eu sinto que eu estou aqui, mas agora aí eu não tenho prova que eu votei isso aí a favor de Copasa. Eu falo, é doído, nós temos que votar, nós tínhamos que votar, o que o prefeito pediu várias vezes aqui, agora está aí falando as coisas aí. Então, a gente não é assim que a gente se faz. Porque para que a pessoa pensa nele, e pensa nele, e os vereadores, vai prejudicar o vereador, prejudicar o prefeito? Não, vou estourar isso aqui, vou desempatar. Se dane quem está lá fora. Atingiu mais de 20 mil habitantes, pessoa pobre, que precisa. Atingiu. Por quê? Falta de consideração com o ser humano. A pessoa pensar na gente próprio, é muito difícil pensar só na gente e não pensar no que está lá fora. Porque o leite, depois que derramar, você correr atrás, você não coloca na vazia. O leite derramou, você não coloca na vazia. A gente tem que pensar muito para fazer as coisas. Porque nós está aqui, não é para só ganhar dinheiro, não, para cuidar do povo. Agora a pessoa vai desempatar, que coisa feia isso aí. Por quê? Porque deu empate. E para que essa pessoa não pensou foi no povo e não votou a favor da prefeitura? Isso aí é que tá, porque isso é muito feio mesmo, entendeu? É um absurdo, a gente tem vergonha do povo, de uma pessoa pensar em si própria e não pensar em mais de 20 mil habitantes, que tem criança, o prefeito pelejando, fazendo obra, pelejando, lutando, foi aqui, e não teve capacidade de sair. O prefeito pediu, quanto tempo ficou isso para votar aqui? Então isso eu achei muito errado, e eu não concordo. Porque o leite quando derrama, agora fica feito doido correndo atrás das coisas. Depois a palavra, presidente. Obrigado, desculpa, passei um pouquinho do Obrigado, minutinho, viu? Com a palavra o vereador Mauro Celso de Souza Santos. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas. Boa noite ao público presente, né? O assunto Copasa está aí mais uma vez, rendendo. Dentro da conversa do nosso colega vereador Quinca, que já se manifestou, né, contra, que acha que o problema da Copasa não é um problema de nós, vereadores. É sim, senhor Quinca, discordo plenamente, senhor. E dentro da fala da senhora vereadora, dona Paulina, fico feliz de ouvir que a senhora é a favor, é contra a taxa da Copasa, porque a gente precisa de apoio. Inclusive está indo uma indicação ao senhor prefeito Zé Gabriel, né, pedindo para ele que revogue de imediato esse contrato firmado junto à Copasa, e a gente precisa sim, e a gente vê isso até com certa estranheza, porque até o momento é um assunto que foi muito falado e um assunto muito questionado pela população, né, que nos procura trazendo em mãos a conta de água com valor altíssimo, né, e pai de famílias aí com dificuldade financeira, e até então a gente não ouviu um parecer dos vereadores da situação e também do senhor prefeito. Então, e vale, saliento ainda que dentro do município, se alguém hoje tem o poder de sentar com a Copasa e renegociar o contrato firmado, é o senhor prefeito José Gabriel. A única pessoa hoje dentro do município com o poder de sentar com a Copasa, fica frisa aí para todo mundo, aguarda isso na cabeça de vocês, é o senhor prefeito José Gabriel. Então, gente, é um assunto grave, é uma causa grave,
é um contrato firmado por 30 anos, a gente não está falando de um processo de 1 ano, de 2 anos, são 30 anos de tarifa, não é verdade? Isso vai pesar muito no bolso do alpinopolense. É um contrato que for firmado de maneira em cima do pescoço, correndo aos trambolhões. É um contrato que deveria ter sido muito mais discutido, muito mais debatido. A questão de quem firmou, de quem fez, eu penso assim, eu hoje como vereador, diante de qualquer projeto a ser firmado, a ser assinado dentro dessa casa, mesmo que eu esteja aqui sozinho dentro dessa casa, não é responsabilidade de ninguém sair lá da rua e vir cá ver o que eu estou fazendo. Eu acho que quem foi eleito para representar a população, independente de quantas pessoas estejam aqui presentes, é minha responsabilidade assumir aquilo que eu faço, certo? É minha responsabilidade assumir aquilo que eu faço. Eu não preciso de que ninguém saia lá do seu serviço da zona rural, que saia da sua casa, a dona de casa saia dos seus afazeres para vir ver o que eu estou fazendo. O que eu faço aqui é minha responsabilidade. E a minha responsabilidade hoje é o povo. Eu não sou vereador, eu estou como vereador. O meu papel hoje é representar cada cidadão de dentro da nossa cidade, da nossa comunidade. Então, gente... nós estamos à disposição da população, nós já estamos trabalhando, nós já estivemos em Belo Horizonte, provavelmente nos próximos dias a gente vai estar recebendo uma comissão vinda direto da ARSAI, que é o órgão que fiscaliza a Copasa, não só a tarifa, mas também a execução dos trabalhos feitos pela Copasa. Então, conte com a gente, estamos à disposição, e o que depender dessa Câmara, da nossa base, a gente está junto com o povo e vamos correr atrás sim, vamos trabalhar em cima disso. Obrigado, vereador Mauro. Com a palavra, a vereadora Maísa Marques Oliveira, Brasileiro. Boa noite a todos, cumprimentar a mesa. Bom, gente, aqui nenhum dos vereadores, eu tenho certeza que tem intenção de atrapalhar qualquer coisa que for melhor para a nossa comunidade. Quanto à Copasa, para começar amanhã, nós agendamos uma reunião lá na Copasa. Nós não estamos aqui descartando que pode ser feito, que vai, mas primeiramente, como a gente não estava, nós somos aqui vereadores novos na casa, nós estamos pegando papéis, analisando, e o que depender da gente, com certeza a gente vai contribuir sim. Ninguém aqui está tirando responsabilidade em contribuir com a comunidade, não. Mas nós vamos nos lugares certos, procurar as coisas certas para não falar bobeira e nem falar de ninguém. Então, primeiramente, nós vamos fazer isso. Agora, mudando de assunto, eu quero parabenizar o prefeito, Zé da Loja, juntamente com a equipe de saúde do nosso município, que com 40 dias de gestão, o atual governo, ele vem mantendo o serviço de saúde, que já funcionava, e também vem fazendo várias mudanças necessárias para que a população continue sendo bem atendida. Foi renovado no gabinete do prefeito o Comitê de Enfrentamento da Dengue do ano de 2017, visando um melhor desempenho e qualidade nas ações de combate ao vetor Aedes aegypti. Para que ocorresse esse fato, o prefeito ele convocou todos os seus diretores e chefes de setores para avaliação e criação de um plano de ação para prevenção de epidemia e agravos acusados pelo vetor Aedes. Prova deste trabalho, em conjunto, é que mesmo com o aumento, a porcentagem de chuvas em relação ao ano passado, esse ano ainda nós não tivemos nenhum caso de dengue registrado no nosso município. E o setor de imunização da cidade, eles reforçaram as ações de vacinação contra a febre amarela. Só nesses 40 dias foram vacinadas 2.600 pessoas contra a moléstia que tem assustado a população. E outro serviço que também foi expandido é o da assistência farmacêutica, pois o serviço agora também está disponível na UBS do bairro Rosário. E hoje, aqui em Alpinópolis, o prefeito ele é representante no CISUL, que é o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Sul de Minas. Isso significa que, afirmar aqui que as chances de conseguir sediar o SAMU para a nossa região são muito significantes, por ele estar fazendo parte desse conselho. E eu também quero agradecer de uma maneira especial ao deputado federal Marcos Montes,
que pleiteou aí o nosso município, sendo uma promessa dele desde 2016, com um ônibus que equivale a mais ou menos R$200 mil, e que com certeza também vai estar favorecendo aí o transporte para os universitários. Nós esperamos que, assim como o ex-prefeito conseguiu aí uma frota de 44 carros novos para o nosso município, que o nosso prefeito, assim como ele já iniciou o seu trabalho, que ele também consiga da mesma forma. Minha palavra é essa. Eu vou devolver os meus minutinhos para a dona Paulina, que ela pediu. E eu quero dizer, igual falou que a gente sabe que isso vai pesar no bolso dos outros. Por que a pessoa que na hora de votar não compreendeu que ia doer na bolsa dos outros? Agora o culpado é o prefeito. Não, o prefeito não foi o culpado. A culpado foi aqui. Que se eu empato uma coisa, se eu desempato, eu que sou culpado. Eu quero o mal para o povo. Não, eu não quero o mal para o povo. Eu quero o bem para o povo. Então por que desempatou? E por que agora vai correr atrás agora de uma coisa que está feita? Por quê? Doeu na consciência? Eu acho que sim. A palavra Obrigado, da vereadora Maísa já encerrou. Obrigado, vereadora. Obrigado. Obrigado, José. Obrigado, vereador. A palavra está com a vereadora Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento. Boa noite a todos, boa noite ao público presente. Eu quero agradecer a Maísa quando ela fala que está empenhado junto com a gente a respeito da Copasa. Vocês têm uma reunião lá amanhã. Se você me permitir, eu quero acompanhar também, se eu puder estar acompanhando, porque isso tem que ser uma causa não de 1, 2 vereadores, dos 9 vereadores. Quando a nobre colega vereadora Paulina fala que teve desempate, teve sim. Sandra do Nequinha desempatou contra a autarquia, e afirmo. E peço ao senhor presidente autorização, não hoje, porque hoje está muito tumultuado, para pôr o áudio, para ouvir a votação, quem votou a favor da Copasa e quem votou contra. Agora eu faço uma pergunta. Eu desempatei sim, mas teve vereador da base do prefeito que votou contra a autarquia e votou a favor da Copasa. Por que será? Agora tem mais uma coisa. Isso não foi eu, Sandra do Nequim, escreveu. Foi um projeto de lei do senhor ex-prefeito. A lei 20.075, 30 de junho de 2015, onde que teve a votação da Copasa. Quem votou contra? Sandra do Nequinha, Jaqueline e Zé Acácio. Aí o prefeito sanciona a lei. Eu vou ler para vocês. Não foi Sandra do Nequinha que escreveu. Está aqui a assinatura. Rejeitada a criação da autarquia municipal. Forçoso. Vocês sabem o que é forçoso, gente? Admitir que será mais vantajoso o município repassar a Copasa a tal concessão, sendo do prisma social, econômico, financeiro, político e ambiental de suma importância a votação dessa proposição. Não foi Sandra do Nequinha, foi o ex-prefeito. E, senhor presidente, segunda-feira eu quero o áudio da reunião para falar quem votou a favor, quem votou contra a Copasa. Vai responder na justiça quem me acusar. Votei contra a autarquia, votei contra a Copasa. Eu peço os nobres colegas, 9 vereadores, vão lutar. Se tiver 1% de chance, eu vou até no fundo do inferno para ver, para mostrar que Sandra do Nequinha agiu corretamente. Eu agi tão corretamente que eles tentou denegrir a minha imagem em cima de palanque, falando mal. Eu tenho vídeo de alguns vereadores falando mal de mim, ex-prefeito falando mal de mim. Mas Deus é justo, Deus não dorme. Eu fui a vereadora mais votada por 3º mandato. Isso prova do fruto da minha honestidade, do meu caráter e da dignidade. Votei contra, desempatei contra a autarquia. Pensando no povo, pensando na população. É muito triste, gente, admitir que não errou. Tem dó, pelo amor de Deus, gente. É muito. Senhor presidente, segunda-feira e convido vocês para estar ouvindo. Quem votou a favor, quem votou contra. Muito obrigado, devolvo a palavra. Obrigado, vereadora Sandra.
Com a palavra o vereador Rafael Henrique da Silva Freire. Senhor presidente, boa noite, no qual eu cumprimento os demais colegas vereadores. Boa noite ao público presente. Senhor presidente, é vergonhoso ouvirmos nesta casa de lei um vereador mandar a nossa população economizar água ao tomar banho. O senhor me desculpa, vereador. O senhor me desculpa. O senhor me desculpa, mas eu não posso concordar com o seu posicionamento. Porque diante de uma irresponsabilidade que foi feita lá atrás, o senhor, ao invés de aceitar assinar o nosso requerimento, solicitando ao prefeito para revogar esta lei absurda, o senhor vem mandar o nosso povo economizar para tomar banho. Isso é vergonhoso, vereador. Vereadora Maísa, a senhora como líder do governo, se a senhora quer de fato começar a fazer alguma coisa pela Copasa, contra esse projeto, eu convido a senhora neste momento, assina a indicação junto com a gente, e peça ao prefeito, eu não concedi a palavra, peça ao prefeito para revogar essa lei junto conosco. Vereadora Paulina, a senhora fala que foi, a vereadora Sandra que votou a favor da Copasa, mas não é isso que está na ata, não é isso que está nos áudios. E olha aqui o que é que fala a ata para vocês verem. Projeto da Copasa colocado em única votação. O projeto de lei número 020, está em 2015, que autoriza o Poder Executivo a celebrar o convênio de cooperação com o Estado de Minas Gerais para o fim de estabelecer uma colaboração federativa na organização, regulação, fiscalização e prestação dos serviços municipais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e da outras providências. Os vereadores José Acácio, Jaqueline e Sandra do Nequinha votaram contra. Os demais vereadores votaram a favor. Então, como que a senhora me explica que a senhora não votou a favor da Copasa? E o que está acontecendo aqui, minha gente, é uma falta de compromisso com o bem-estar do nosso povo. Uma conta de água no valor de R$330, isso é vergonhoso. No estado de São Paulo, cobra-se 35% para tratar o esgoto. Por que que aqui na Ventania tem que ser 90%? Vai lá em Passos para ver quanto que é cobrado lá para tratar o esgoto. Por que que aqui tem que ser diferente? E me vem vereador aqui querer defender prefeito. Nós estamos aqui para defender o povo, não está aqui para defender prefeito, não. Assuma o compromisso que vocês assumiram com o povo em Palanque e traga para dentro desta Câmara a responsabilidade de representar aquilo que vocês pregaram em Palanque em campanha. E digo mais, nós vamos aonde tiver que ir. Já estivemos em Belo Horizonte, encaminhei na sexta-feira um ofício para o diretor-geral da Arsai, reforçando o pedido que fizemos lá, para que venha uma equipe fiscalizar essa obra aqui no nosso município, para que venha uma equipe da Arsai para ver onde estão as irregularidades que instituiu os 90% do esgoto aqui em Alpinópolis. Nós estamos aqui para defender o povo. Aprendam isso, senhores vereadores, aprendam isso, leve isso como lição para casa, coloque isso, abra a cabeça de vocês, chega disso de defender prefeito, senta aqui para representar os interesses da população. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra. Momento da presidência. Primeiramente eu gostaria de levar conhecimento, todos os vereadores têm aí o edital de convocação da eleição do CONCEP. Nós já conversamos na última reunião, ficou para representar esta casa a Sandra Silveira. Então todos têm aí já o convite. E eu também pedi que distribuíssem o convite. Eu não sei se os vereadores receberam em seus celulares. Eu recebi no meu, recebi e-mail sobre o programa de formação do início de mandato. O CEAP, né? Que celebra isso, CEAP. Que organiza em Belo Horizonte esses cursos. É do dia 21 ao dia 24 de fevereiro de 2017. É um curso importante, muito bom, mas porém
eu desconfio um pouquinho dessa SEAP, porque os horários, a pessoa tem que chegar na terça-feira lá, dia 21, às 13 às 17, vai ficar à toa, vai só credenciar. Depois, das 8 às 12 horas, todos os dias. Por que não o dia inteiro, né? Então o pessoal faria um curso em 2 dias aí, né? Terça e quarta estaria fazendo o curso. Então a gente fica meio desconfiado, mas o tema é importante. Com relação à Copasa, que é o assunto de hoje, eu também assinei a indicação ao senhor prefeito para que ele revogue a lei. Eu pedi aos meus assessores que deixassem uma cópia aqui para mim, mas até o momento ainda não chegou. Obrigado, senhores assessores. É o seguinte, um passo, é o primeiro passo, a lei 2075, de 30 de junho de 2015. Como diz o vereador Mauro aqui, quem pode fazer esse pedido de revogação é o senhor prefeito municipal. Ele faz, a gente indica e ele manda para essa casa, certo? Com relação à Copasa, o convênio que foi feito com a Copasa aí dos 30 anos, esse contrato, programa aí, que é um absurdo, mas a gente já tem conhecimento desde o ano passado. Eu acho que não adianta ficar aqui culpando quem votou contra, a favor de autarquia, contra a autarquia, porque se nós for conversar isso, gente, olha, é um papo bem longo, né? Eu acho que o pessoal já cansou e eles não querem saber disso não, dona Paulinha, certo? Se a gente for pesquisar, e a gente pesquisou muito na época, principalmente o vereador ex-presidente Douglas Tinta fez essa pesquisa em várias cidades também, não me esqueço disso. Para nós veio a autarquia com 60%. E nós, aqui eu, pedi ao vereador Plock na época, foi no final de dezembro, eu pedi ao vereador Plock, peça ao prefeito que volte esse projeto, porque não podia voltar em dezembro, mas que volte ele em janeiro. A gente faz reunião em janeiro, naquela época era recesso. Nós podemos fazer reunião em janeiro, volta esse projeto com 35%, que daria sim, porque nós fizemos contas, daria sim para cobrir os gastos com a ET, o tratamento do esgoto. Mas não vem ao caso. Eu gostaria de explicar o seguinte, uma das coisas que a gente ouviu bastante lá, porque foi muito proveitoso, a reunião que a gente teve lá na cidade administrativa com o diretor da Arsar. Para mim, que lá foi muito importante. Naquela outra, na audiência de lá, é que o Kinka falou ali, eles vão pedir para economizar água, a gente tinha até ouvido já isso lá do diretor também, né? Eles pedem para economizar e eles não estão muito preocupados com a taxa, não. Eles falam até em aumentar acima de 90%, a gente assusta um pouquinho. Então, eu vejo esse processo, é o processo todo, como ele se iniciou. Para mim, já iniciou de uma forma errada. Nós tínhamos que fazer uma coisa primeiro, eu não vou falar porque a gente vai entrar, judicial, para a gente ver se a gente faz alguma coisa para derrubar. E uma das coisas que a gente conversou bastante lá foi sobre a água. Tinha que ter pensado na água primeiro, para depois pensar no esgoto. E a água foi uma das coisas muito importantes. E talvez muitas pessoas não sabem, senhores e senhoras vereadores, às vezes nem todos saibam disso, mas a água dá um lucro muito grande para a Copasa. Ela dá um lucrão. E lá foi explicado o seguinte, se nós tivéssemos, por isso que eu falo que tinha que pensar primeiro, se nós tivéssemos uma autarquia, né, pelo município, que seria uma autarquia, um órgão público ligado à prefeitura municipal, para cuidar da água, porque já estava para vencer a água no ano passado. O prefeito correu, já fez os 2 contratos juntinho, água e esgoto. A água, o lucro que dá a água, daria para cobrir uma parte bem boa do nosso esgoto, certo? Então o que aconteceria? Nós poderíamos cobrar bem menos na taxa de esgoto, porque a água já paga, já dá o lucro dela era grande. Então o município poderia estar fazendo o quê? Pegando, porque aquilo lá não é da Copasa, certo? Já ia vencer o contrato dela e ela já ganhou muito em cima disso aí. Nós estaríamos com a água e poderíamos criar a autarquia para cuidar do esgoto. Vejam bem como que deveria pensar com mais calma e não ir fazendo as coisas à torta direita, não correndo. Não é que foi feita a torta direita, correndo e também o Ministério Público cobrando. A gente sabe disso, que o Ministério Público cobrou muita coisa e tudo. Mas
a gente vê, se tivesse pensado direitinho, com mais calma, nós poderíamos ter pego a água para nós, para o município, e fazermos o tratamento de esgoto. Iríamos pagar o mesmo tanto de água, porém menos esgoto, mas bem menos esgoto. E sem dúvida nenhuma, falar em autarquia com 35% daria sim. Isso aí, a gente fez a conta na época, vários vereadores, e outras cidades cobram nessa faixa de 35%. Poderia começar com 40%, depois poderia até baixar para 35%, porque tem um custo, por exemplo, com caminhões, né? A gente poderia ganhar do governo, poderia financiar também, né? E poderia ficar mais barato para a nossa população. Agora, atendendo ao pedido do nosso secretário aqui, ele pergunta qual vereador vai assinar a indicação. É indicação, né? Os vereadores estão aí. Isso aqui não é política, viu, gente? Quando a gente estava fazendo hoje no plenarinho, aliás, lá na sala lá do jurídico, eu ainda falei, vamos constar o nome de todos os vereadores, né, Rafael? Aí você, mas aí vai que eles não assinam. Então está aí à disposição de todos os vereadores. O vereador que quiser assinar esse pedido de revogação da lei, que começa lá para o prefeito, certo? O prefeito mandando para cá, se Deus quiser, nós podemos revogar essa lei e começar um novo processo. Tem gente que vai falar assim, isso não existe, já está feito. Não, gente, podemos sim. E temos condições sim, se nós quisermos, e principalmente se o prefeito quiser. Lá, inclusive em Belo Horizonte, eles falaram muito sobre isso, sobre o executivo. Conversem com o executivo. Então é onde a gente está fazendo por etapa. Nós pedimos documentos da Prefeitura Municipal a semana passada, e essa semana nós já estamos indicando, senhor prefeito, que revogue essa lei de junho de 2015. Então todos os vereadores que se interessarem, está aqui, deve estar com a vereadora Sandra, que quiserem assinar, gente, é muito importante. É um trabalho que nós estamos prestando, sim, para toda a população. Eu acho que fortalece mais ainda essa indicação chegando lá no Executivo com a assinatura de todos os vereadores. Vamos trabalhar para o povo, vamos pensar no nosso povo com muito carinho, dá sim para pensar. Gente, se chegar lá no final não der certo, mas pelo menos nós trabalhamos, nós fizemos alguma coisa assim, viu? Então está aí à disposição com a vereadora Sandra, todos os vereadores que se interessarem assinar a indicação. Senhor presidente, já assinaram? Não, eu deixei à vontade os vereadores que quiserem assinar. Presidente. Vereador Mauro já assinou, vereador Joaquim interessa assinar. Eu só quero fazer um questionamento, parte jurídica, em cima do... Se revogando esse projeto, se a população, se tem, por exemplo, como foi uma verba que foi financiada pelo governo, se em caso de revogar, se tem algum prejuízo para a população em caso de multas ou ter que devolução de algum dinheiro para... Refaz o projeto. Eu gostaria que o vereador, quando se dirigisse a palavra, dirige primeiro a presidência. Eu vou passar, mas antes de passar, eu gostaria de dizer o seguinte, o vereador fala com relação à verba da Funasa, né? Vamos falar assim, que não tem nada a ver com o tratamento do esgoto em si. Porque a Copasa é uma coisa que lá poderia estar uma empresa ou a própria prefeitura através... Eu falo assim, porque o interesse nosso, mútuo, agora, que eu acredito seja dos 9, é o mesmo interesse de querer trabalhar para fazer a melhor maneira para a população, sem que tenha mais outro prejuízo, entendeu? Eu falo o seguinte, o meu medo é, às vezes, ter um outro prejuízo e, às vezes, continuar com os 90% e a população, depois, a cidade, ter que devolver mais alguma coisa, entendeu? Eu entendi sim. O jurídico quer manifestar alguma coisa? Por escrito, né? Não. Então, o que eu entendo, vereador, ele pediu que fizesse por escrito. Mas o que eu entendo é o seguinte, lá é uma verba que veio da Funasa, certo? Ela veio para o município. Então, em relação à Copasa pegou simplesmente uma AET, né, a Estação de Tratamento de Esgoto, prontinho. Nós não sabemos até hoje, eu não vi em portal de transparência, eu não vi valor que ela comprou.
a nossa ET, pelo valor que comprou. Eu sei que o que gastou lá foi acima de 15 milhões de reais. Agora, quanto que a Copasa passou, tanto para o tratamento de água, né, e para o tratamento de esgoto, eu não sei. Senhor presidente, Certo? o senhor concedeu a palavra ao vereador Guilherme. O senhor poderia me conceder, pelo menos por um Pois não, minuto, vereador. a palavra? Sobre a sua pergunta, vereador, quais as consequências poderiam ter? Eu acho que consequência maior do que os 90% que está pesando no bolso da população, eu acho que não existe não. Porque se a lei for revogada, o prefeito tem que fazer todo o procedimento de novo. Inclusive, abrindo consulta pública, licitação pública para que empresas privadas prestem o serviço na cidade. Então, o que está faltando aqui é boa vontade dos vereadores em assinar a indicação e ir junto conosco para derrubar essa taxa e fazer o procedimento, o processo como deve ser feito. Somente, devolvo a palavra, senhor presidente. Eu vou deixar à vontade aqueles vereadores que quiserem assinar, eu não vou citar nominalmente, aquele vereador que quiser assinar está aí, porque amanhã a gente vai estar na rádio, vocês estão inclusive convidados, todos os vereadores, eu acho que nós vamos ter um horário lá na rádio, meio-dia, para estar falando sobre essa indicação que a gente está fazendo ao prefeito. Então, todos os vereadores estão convidados. Senhor presidente, quando a minha fala, eu pedi para pôr o áudio, o senhor autoriza pôr o áudio aqui para o Está pessoal autorizado, ouvir? vereadora. Muito obrigada. Passaremos agora para a ordem do dia. Solicito a leitura do parecer do projeto de resolução número 004/2017, que denega o recurso contra o ato do senhor presidente da Câmara Municipal de Alpinópolis, Estado de Minas Gerais, da outras providências. Leitura do parecer. Peço que seja feita a leitura do parecer do projeto de resolução número 004/2017. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer da relatora. Recurso contra ato do presidente na votação do projeto de resolução número 003, de 24 de janeiro de 2017. Autores: Maísa Marques Oliveira Brasileiro, Guilherme Vilela de Lima, Paulina Desidéria Cândido e Joaquim Reis Pereira da Silveira. Relatoria: Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento. Relatório: o recurso interposto em análise tramita nessa Casa Legislativa por iniciativa dos vereadores Maísa, Guilherme, Paulina e Joaquim, e foi protocolado no dia 30/2/2017, às 16 horas e 23 minutos. Em suma, alegam os recorrentes que o senhor presidente da Câmara Municipal de Alpinópolis, Estado de Minas Gerais, teria descumprido as normas regimentais desta Casa Legislativa no momento em que anulou a votação ocorrida no projeto de resolução número 003, de 24 de janeiro de 2017, pelo fato da abstenção da vereadora Maísa Marques Oliveira Brasileiro. Por fim, requerem ainda que seja acolhido o presente recurso e que seja elaborado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final o competente projeto de resolução, acolhendo as teses recursais levantadas, proclamando o projeto como rejeitado, determinando inclusive seu arquivamento, em síntese ao relatório. Preliminarmente, da competência desta comissão para análise do presente recurso. Presentemente, o projeto encontra-se nesta comissão em atendimento às normas regimentais e especificamente o contido na linha D e N do inciso 1 do artigo 65. Vejamos. Abre aspas. D. Assuntos de natureza jurídica ou constitucional que lhe seja submetido em consulta pelo presidente da Câmara, pelo plenário ou por outra comissão, ou em razão de recurso interposto nesse regimento. Recursos interpostos às decisões da presidência. Já o artigo 186 do Regimento Interno determina que a atribuição da Comissão de Legislação, Justiça e Redação opinar no presente caso e ainda elaborar projeto de resolução conforme inciso 1 do referido artigo.
Sendo estes os artigos que disciplinam sua tramitação, estando sob responsabilidade desta relatoria, para que seja exarado o parecer e, ao final, que seja elaborado o projeto de resolução, acolhendo ou denegando o presente recurso. 2. Da tempestividade. Ultrapassado estas colocações, como o protocolo ocorreu no dia 3/2 de 2017, às 16 horas e 23 minutos, encontra-se tempestivo o recurso, tendo em vista que, segundo o caput do artigo 186, o prazo improrrogável seria de 10 dias, contados da data da ocorrência, e como o fato ocorreu no dia 30 de janeiro de 2017, observo que encontra-se dentro do prazo regimental, motivo que conheço o presente recurso e passo a análise do mérito. Passo a emitir meu voto. Do mérito, voto da relatoria. Quanto ao mérito, observo que o recurso é contra ato do senhor presidente da Câmara Municipal, José Acácio Vilela, no sentido que na última reunião ordinária da Câmara Municipal, ocorrida no dia 30 de janeiro de 2017, anulou a votação ocorrida no projeto de resolução número 003, de 24 de janeiro de 2017, pelo fato da abstenção da vereadora Maísa Marques Oliveira Brasileiro e seu voto ser decisivo. Ora, vejamos o conteúdo do artigo em debate. Abre aspas. Parágrafo 3º. O vereador presente à reunião poderá escusar-se de votar, porém abster-se quando tiver ele próprio, ou parente afim, ou consanguíneo até 3º grau, inclusive interesse manifesto na deliberação, sob pena de nulidade de votação, sempre que seu voto for decisivo, computando-se, todavia, na presença para efeito de quórum. Artigo 231, parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Alpinópolis. Se nos atermos no sentido literal da redação do parágrafo 3º do artigo 231 do vigente Regimento Interno, entendo que não restam razões aos recorrentes, se não vejamos. Ab início, esclareço que realmente a redação do artigo em questão merece ser reformulada, mas não com a interpretação proposta no presente recurso. Observo ainda que essa reformulação deverá ser feita urgentemente no sentido de aclarar a redação do artigo guerreado, pois nós, legisladores, devemos criar leis de fácil compreensão, inclusive para que leigos possam interpretar. Como esta relatora é membro efetivo da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, devo esclarecer que as normas devem seguir o Manual da Presidência da República, visto inexistir no nosso município legislação neste sentido, de onde reiteramos definições de concisão e clareza. Vejamos. Antes de uma qualidade, de que uma característica do texto oficial, conciso é o texto que consegue transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. Para que se redija com essa qualidade, é fundamental que se tenha, além do conhecimento sobre o assunto, sobre o qual se escreve, o necessário tempo para revisar o texto depois de pronto. E nessa leitura que muitas vezes se percebem eventuais redundâncias ou repetições desnecessárias das ideias. O esforço de sermos concisos atende basicamente ao princípio de economia linguística, a mencionada fórmula de empregar um mínimo de palavras para informar o máximo. Não se deve de forma alguma conceder como economia de pensamento, isto é, não se devem eliminar passagens substanciais do texto no afã de reduzi-la em tamanho. Trata-se exclusivamente de cortar palavras inúteis, redundâncias, passagens que nada acrescentam ao que foi dito. Procure perceber certa hierarquia das ideias que existe em todo o texto, alguma complexidade. Ideias fundamentais e ideias secundárias. Essas últimas podem esclarecer no sentido daquelas detalhadas, exemplificá-las, mas existem também ideias secundárias que não acrescentam informações ao texto, nem têm maior relação aos fundamentos, podendo, por isso, ser dispensado. A clareza deve ser a qualidade básica de todo o texto oficial, conforme já sublinhado na introdução deste capítulo. Pode-se definir como claro aquele texto que possibilita imediata compreensão pelo leitor. No entanto, a clareza não é algo fácil que se atinja por si só. Ela depende estritamente das demais características da redação oficial para ela concorrerem. A impessoalidade, que evita duplicidade de interpretações que poderia decorrer de um tratamento
personalista dado ao texto. B. O uso do padrão culto da linguagem, em princípio do entendimento geral e por definição do acesso aos vocábulos de circulação restrita, com gíria e o jargão. C. A formalidade e a padronização que possibilitam a imprescindível uniformidade dos textos. A concisão que faz desaparecer do texto os excessos linguísticos que nada lhe acrescentam. E pela correta observação dessas características que se redige com clareza, contribuirá ainda a indispensável releitura de todo o texto redigido, a ocorrência em textos oficiais de trechos obscuros e de erros gramaticais, porém principalmente a falta da releitura que torna possível sua correção. Fecha aspas. E esta modificação deveria ocorrer somente acrescentando uma palavra no parágrafo 3º do artigo 231 do Regimento Interno. Basta lermos o referido parágrafo para observarmos que falta uma palavra que certamente por um erro erro material, foi esquecida pelo legislador no momento da elaboração do vigente regimento interno da Câmara Municipal de Alpinópolis. E a esta palavra deveria ser não, antes da palavra poderá, onde se agirmos assim, ou seja, colocarmos o não em seu devido lugar, estaremos dando uma interpretação correta e sem sombra de dúvidas, aclarando a redação deste artigo, que gerou e vem gerando imensas discussões em nosso plenário. Assim, o artigo ora citado deveria ser assim. Parágrafo 3º. O vereador presente à reunião não poderá excusar-se de votar, porém, abster-se quando tiver ele próprio ou parente afim ou consanguíneo até 3º grau, inclusive interesse manifesto na deliberação, sob pena de nulidade de votação, sempre que seu voto for decisivo, compulsando-se, todavia, sua presença para efeito de quórum. Para registrar que este deve ser o entendimento a ser seguido pelo senhor presidente e por todos os outros vereadores dessa Casa de Leis, várias câmaras municipais pelo Brasil possuem em seus regimentos um artigo idêntico ao nosso, mas muito melhor redacionado. E para justificar este entendimento, como exemplo, devemos analisar por analogia o regimento interno da Câmara Municipal de Nilópolis, que possui uma redação idêntica do nosso regimento. Artigo 227. O vereador presente à sessão não poderá excusar-se de votar, devendo, porém, abster-se, quando tiver ele próprio ou parente consanguíneo até 3º grau, inclusive manifesta deliberação sob pena de nulidade de votação, quando seu voto for decisivo. Já o regimento interno da Câmara Municipal de Magé, Rio de Janeiro, resolução 037/90, diz, artigo 70, o vereador presente à sessão não poderá excusar-se de votar, salvo quando se tratar de matéria de interesse particular, seu ou de seu cônjuge ou de pessoa que seja parente consanguínea até 3º grau, quando não votará. Grifei. Portanto, não resta dúvidas que a redação do parágrafo 3º do artigo 231 merece ser reformulada da maneira concisa e clara, evitando-se interpretações equivocadas como elaborada pelos recorrentes. Segundo, por outro prisma, comungo da opinião apresentada pelos recorrentes, somente no que tange as palavras excusar-se e abstenção, possuírem o mesmo sentido gramatical, ou seja, a palavra excusar significa dispensar, recusar, negar, tendo o mesmo sentido da palavra abster-se, que segundo o dicionário Mini Aurélio, abster-se quer dizer não fazer algo ou deixar de fazê-lo por escolha própria. Sendo, portanto, palavras sinônimas, com o acréscimo do não, antes da palavra poderá, o sentido do texto muda e permite uma verdadeira e segura interpretação, onde somente a título de justificar meu raciocínio, demonstra o artigo 180 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que afirma a tese ora levantada, ou seja, que a abstenção tem o mesmo significado que excusar-se. Artigo este apresentado sabiamente pelos próprios recorrentes em seu recurso. Parágrafo 2º do artigo citado. O deputado poderá excusar-se de tomar parte na votação, registrando simplesmente abstenção. Concluindo que excusar-se e abster-se são sinônimos, o não antes do poderá resolve a interpretação, ou seja, para excusar-se é necessário seguir as hipóteses da abstenção.
Diante dessas informações, entendo ser imprudente a interpretação dos recorrentes, onde não teria qualquer sentido jurídico a manutenção da abstenção em nosso regimento, parágrafo 3º do artigo 231 do regimento interno, pois para abster-se, se o vereador precisa de justificar-se ao plenário nas hipóteses ali apresentadas, quais sejam, quando tiver ele próprio, parente, afim ou consanguíneo até 3º grau, inclusive interesse manifesto na deliberação, e ainda poder usar de seu direito, entre aspas, de excusar-se sem qualquer justificativa. Pasmo-me diante desta argumentação, pois da maneira que está redacionada em nosso regimento interno, o que é um absurdo jurídico e gramatical, o vereador pode ter duas alternativas nas votações: excusar-se de votar sem qualquer justificativa, abster-se de votar nas hipóteses elencadas no parágrafo 3º do artigo 231. Em uma terceira linha de entendimento, devo ainda levar a conhecimento da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final que o vereador não deve excusar-se de votar, pois ele foi eleito para este fim, mas nos casos de seu impedimento, ele deve sim, e aí sim, abster-se. Adentrando neste momento no caso concreto, o senhor presidente da Câmara Municipal de Alpinópolis agiu corretamente na última reunião ordinária ocorrida no dia 30/1 de 2017, onde a vereadora Maísa Marques Oliveira Brasileiro não poderia ter abstido na votação, pois não haviam impedimentos a ela nas hipóteses elencadas no parágrafo 3º do artigo 231 do regimento interno. E como já demonstrado acima, as hipóteses são: A, quando tiver ele próprio, ou B, parente afim ou consanguíneo até 3º grau, inclusive C, interesse manifesto na deliberação. Tanto é verdade que o senhor presidente solicitou à vereadora uma explicação do motivo de sua abstenção, e ela sequer conseguiu justificar ao plenário sua conduta, onde, zelando pelo bom senso, o senhor presidente, por mais uma vez, após ler o contido no parágrafo 3º do artigo 231 do regimento interno, deu nova oportunidade à recorrente Maísa Marques Oliveira Brasileiro de novamente manifestar seu voto, visto que não era caso de abstenção. E ela agora, em uma atitude arbitrária, manteve sua abstenção, e mais uma vez, sem qualquer justificativa condizente com as hipóteses regimentais. Assim, como o voto da vereadora Maísa Marques Oliveira Brasileiro era decisivo, o próprio regimento interno, no artigo em debate, determina que deve ser declarado a nulidade da votação. Exposites, agiu corretamente o senhor presidente desta Casa de Leis no momento em que determinou a nulidade da referida votação, pois ele nada mais fez do que cumprir na integralidade os ditames do regimento interno da Câmara Municipal de Alpinópolis, pois, com abstenção indevida e sem qualquer justificativa plausível da vereadora Maísa Marques Oliveira Brasileiro, e ainda sendo seu voto decisivo, não poderia ter outro caminho ao senhor presidente a não ser de declarar a nulidade da votação, como perfeitamente diz o parágrafo 3º do artigo 231, o qual transcrevo para que dúvidas não restem mais. Parágrafo 3º. O vereador presente à reunião poderá excusar-se de votar, porém, abster-se quando tiver ele próprio, ou parente afim ou consanguíneo até 3º grau, inclusive interesse manifesto na deliberação, sob pena de nulidade da votação, quando seu voto for decisivo, computando-se, todavia, sua presença para efeito de quórum. Infine, sugiro ainda que seja juntado neste recurso cópia da ata da reunião ordinária da Câmara ocorrida no dia 30 de janeiro de 2017, somente para respaldo. Conclusão. Considerando os fundamentos legais ora declinados, esta relatoria resolve exarar este parecer de forma em elaborar o projeto de resolução, denegando o recurso e é como voto. Requeiro ainda que seja juntado este parecer no procedimento legislativo e que seja dada ciência ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para suas providências de praxe. Este é o parecer, Gabinete da Vereadora, 8 de fevereiro de 2017, Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento, relatora da comissão.
Parecer da comissão. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer da comissão. Esta comissão alinha-se no sentido da eminente relatora e emite parecer denegando o recurso conforme artigo 186 e seguintes do Regimento Interno. Caso o projeto seja aprovado, solicitamos seu reenvio à comissão para a elaboração da redação final. Rafael Henrique da Silva Freire, presidente. Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento, vice-presidente. Voto em separado. O vereador Joaquim Reis Pereira da Silveira emite seu voto em separado por não concordar com o parecer da relatora da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, atuante no recurso, pois em seu entendimento é favorável ao recurso, porque a abstenção é um direito do parlamentar, conforme artigo 231, parágrafo 3º do Regimento Interno, e o projeto teria que ser reprovado e não a votação anulada. Sala das Comissões, 10 de fevereiro de 2017, Joaquim Reis Pereira da Silveira, membro. Projeto de resolução número 004/2017, que denega o recurso contra ato do senhor presidente da Câmara Municipal de Opinópolis, Estado de Minas Gerais, da outras providências, está em única discussão. Projeto. Senhor presidente, Eu encaminho. peço a palavra. Concedida a palavra. Só para colocar aqui os cumprimentos à vereadora Sandra pela relatoria do projeto. É importante a gente esclarecer ao público que está acompanhando que o que está sendo votado hoje é tão somente um projeto de resolução referente a um recurso interposto pelos vereadores Maísa, Guilherme, Paulina e Joaquim contra um ato do presidente, de acordo com uma última votação, onde a vereadora Maísa erroneamente absteve do seu voto e o presidente, seguindo à risca aquilo que dispõe o nosso regimento interno, pediu a anulação da votação, porque o voto da vereadora era decisivo. Então, como o voto dela era decisivo para a questão, o projeto, ficou prejudicado. A matéria em discussão ficou prejudicada. O vereador Joaquim apresentou um recurso, um voto diferente ao voto da relatora Sandra, que ele acha, ele entende que não, que o projeto, ao invés de ser anulado, teria que ser reprovado, mas o nosso regimento interno é claro, isso é questão de interpretação, é questão de entendimento, E como eu disse aos vereadores na comissão, democracia é isso, Democracia são pensamentos divergentes, isso é liberdade de expressão. Um acha que tem que ser de um jeito, o outro acha que tem que ser do outro. Mas eu comungo, vereadora Sandra, da sua relatoria, porque fiz uma análise aprofundada do projeto, falo com conhecimento de causa, quero pedir aos nobres vereadores que analisem esta minha fala, porque vocês trouxeram no recurso de vocês aquilo que nós alegávamos no nosso projeto de resolução número 03, senhor presidente. Vocês mesmos assumiram que o artigo, da maneira como está escrita, está equivocado, está errado. Tanto é verdade o que eu estou dizendo para vocês, que a vereadora Sandra sabiamente defendeu em seu relatório, seu voto, de que a palavra excusar-se e abster-se, no dicionário Aurélio, tem o mesmo significado. Então vejam vocês, o vereador ele é eleito para quê? É para chegar aqui e abster do teu voto? Não. O vereador é eleito para chegar aqui e representar uma coletividade. O vereador é eleito para chegar aqui e tomar posição do teu voto. Seja sim, seja não,
Essa é a função de um vereador. E assuma para si as responsabilidades do seu voto, fundamente o teu voto. Não é porque o teu voto é contrário do meu que eu estou certo e você está errado. Mas busque a fundamentação daquilo que você está defendendo, mas traga uma fundamentação concreta. E inclusive, vereadora Sandra, na tua relatoria, você cita o regimento interno da Câmara de Nilópolis e de Magé. E eu trago, senhor presidente, a conhecimento desta casa, o regimento interno da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que diz a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, em seu artigo 266, aquilo que a senhora vereadora, Sandra, colocou em seu voto. Falta um não no nosso regimento, e aqui eu vou fazer a leitura, só para vocês entenderem. O vereador presente à reunião poderá escusar-se de votar. Poderá escusar. Eu não vou votar. Tem um ponto e vírgula aqui. Porém, abster-se quando ele tiver, ele próprio ou parente, até terceiro grau, interesse na matéria. Espera aí, gente. Então o vereador vem aqui para deixar de votar 2 vezes. Está errado. Isso é, inclusive, inconstitucional. É ilegal. É ilegal, senhor presidente. Então, quando o senhor anulou a votação, o senhor agiu de maneira correta, de maneira transparente. Inclusive, o senhor deu 2 oportunidades para que a vereadora Maísa mudasse o seu voto durante a votação. O senhor não tinha obrigação de fazer isso. E o senhor fez, para a matéria não ser prejudicada. E aí o que fazem os vereadores, a fim de protelar, o que é isso? Atrasar o andamento dos trabalhos aqui dentro da Câmara. Entram com um recurso, não contra o projeto, mas contra um ato do presidente que agiu corretamente, aplicando o regimento interno na questão. E se a gente colocar um não aqui, o vereador presente à reunião não poderá escusar-se de votar, ou seja, ele não poderá falar que não vai votar, ele tem que votar. Porém, ele vai abster do seu voto quando ele tiver interesse na matéria. E o que é ter interesse na matéria? Se tem aqui nessa casa de lei um projeto que favoreça, por exemplo, os professores, a vereadora Sandra do Joaquim Tamar é professora. Pelo regimento interno, ela tem que falar: senhor presidente, eu estou impedida de votar porque eu tenho interesse na matéria. Isso é a justificativa para a abstenção. Agora, vir aqui e falar que não vai votar porque não quer, que não vai votar porque onde... Isso é mentira. Isso é falta de interpretação do regimento interno. Então, senhores vereadores, mais uma vez, peguem o regimento, estudem, tem dúvidas, procure a assessoria jurídica da casa, procure a assessoria parlamentar da casa. Não vamos fazer a coisa no achismo, mas se vocês acham que o recurso de vocês, lembrando, é contra o ato do presidente, não é contra o projeto de resolução, tem fundamento? Embase o fundamento. Eu embasei o meu voto, assim como a relatora embasou, e estou justificando aqui em plenário para vocês o que eu estou dizendo, e a gente prova, basta vocês pegarem aí o regimento interno da Câmara do Rio, de Nilópolis, de Magé, vocês vão ver o que a gente está falando aqui. Então nada mais queremos com isso do que regulamentar um erro grosseiro, um erro primário que está no nosso regimento interno. No mais, senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado. Senhor presidente, peço a palavra. Concedida a palavra, vereadora Maísa. Olha, o projeto de resolução 3, de 24 de janeiro, que foi apresentado aqui sobre a questão da abstenção, ele fala para a gente que é sabido que uma simples abstenção pode provocar a mudança do resultado de uma votação e criar consequências drásticas aos nossos munícipes. Mas também, o nosso papel aqui na Câmara, com a abstenção, pode ser diferente, pode-se evitar, com a abstenção, que se aconteça consequências drásticas aos munícipes. Entendemos que a partir do momento em que fique delimitada essa abstenção, não faz sentido, então, ter aqui uma minoria de vereadores. Por quê? A decisão vai ficar na mão do presidente. A questão da impessoalidade, ela não vai ser resolvida.
Questão de ordem, eu gostaria que você discutisse o recurso. Do O projeto ainda não é hoje. E continuando, eu só gostaria simplesmente, fala-se aqui da questão da abstenção. Aqui nessa casa, sempre houve a questão da abstenção. Tanto que, enquanto a vereadora Sandra do Nequim era presidente, em várias atas nós conseguimos achar, não por ela, porque ela afirma que sempre foi informada que só poderia abster-se em casos particulares. Mas por que, enquanto presidente da Câmara, não tomava postura e tinha a mesma postura do presidente Zé Acácio hoje? Eu queria que isso fosse esclarecido aqui. Por que essa mudança tão repentina hoje e já teve a oportunidade de se ver isso antes e não foi visto? Passo a palavra. Senhor presidente, eu peço a palavra. Concedida a palavra. Quando fala da palavra excusar-se, faz 2 mandatos que eu estou aqui, nunca um vereador usou essa palavra. Eu abstive vários projetos, sim, e quando eu abstive, eu tinha interesse na matéria, conforme o regimento interno. Eu quero agradecer ao nobre colega Rafael pelas palavras. Respeito quando você fala do meu voto, a gente estudou muito, sim. A gente procurou informações, a gente sentou com os advogados. Inclusive, o recurso de vocês está no nosso... eu relatei. O que você está apresentando está aqui no recurso. E eu quero parabenizar o senhor presidente... Vereadora Sandra, Oi? você me concede uma parte na sua fala? Pois não? Só pegando um gancho no que você falou, que é o exemplo que eu dei da vereadora Sandra do Joaquim Itamar, quando ela tem interesse na matéria, um projeto que é dos professores, porque ela é professora, nas vezes que a vereadora Sandra do Nequinha se absteve, é porque eram projetos relacionados ao funcionalismo público da prefeitura, ligado ao departamento ao qual ela faz parte. Então, alegando, né, interesse na matéria, sabidamente a vereadora excusou-se. E vereadora Maísa, eu não era vereador nessa casa, nas legislaturas passadas. Se houve abstenção, houve errado. Nosso regimento interno foi seguido de uma maneira errada. Então, para que persistir no erro? Se a gente está tendo a oportunidade de consertar um erro, vamos consertar o erro. Não tem necessidade de ficar dando murro em ponta de faca numa coisa que é clara. É clara o entendimento. E enquanto a gente perde tempo discutindo isso aqui, tem coisas mais importantes lá fora para ser feito, igual o assunto da Copasa. Obrigado, vereadora, devolvo a palavra. Como o nobre colega acabou de falar, né, houve erro gramatical, está no meu relatório, né, eu fui relatora, estava errado no regimento interno, e, senhor presidente, eu quero te parabenizar, o senhor conduziu muito bem a reunião, o senhor está de parabéns seguindo o regimento interno. Isso, igual a nobre colega falou, tem a minoria, mas sempre foi assim, sempre será. O povo quis a maioria nessa casa. O povo deu oportunidade... Vereadora, só mais uma parte, por favor, rapidão. No que você falou, para que tem a minoria aqui? Então, você está assumindo que todos os projetos, vocês vão votar contra? Não. Nós não estamos aqui assumindo nada. O que for bom, a gente está aqui discutindo o recurso que vocês interpuseram. Aí você já está apressando, adiantando uma situação que nem aconteceu. Isso está errado. Vamos ser coerentes, vereador. Vamos ser coerentes. Obrigado, vereador. Igual o nobre colega está falando, veio 6 projetos do executivo do senhor Zé Gabriel. Os 6 eu votei a favor, porque projeto bom para o município, a gente vai apoiar, a gente vai parabenizar, dar os parabéns. É isso que eu não estou entendendo. A gente está corrigindo um erro do passado, do regimento interno, e é igual eu falei, a minoria sempre vai estar, o povo quis a maioria da oposição, sim, nessa casa, e como eu já falei, a renovação dessa casa, teve a renovação que o povo acredita, são vereadores que estudam, eu nunca, em 2 mandatos que eu vi, estou aqui nessa Câmara, eu nunca vi umas reuniões tão aproveitosas igual está sendo. São pessoas inteligentes, pessoas que querem lutar para o povo. Vamos unir para fazer o bem comum. E, senhor presidente, mais uma vez, parabéns. O senhor está conduzindo Obrigado, muito bem os vereador. trabalhos. Devolvo a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra.
Esse projeto, gente, é um projeto, é uma resolução simples de ser entendida. Por exemplo, abster-se quando há interesse próprio na causa. Agora, votar sim, votar não, isso aí não vem a questão. Nós estamos aqui, tem horas que eu vou votar sim, tem horas que eu vou votar não. Isso aí é o papel de todo mundo que está aqui. Agora, me negar de votar é o cúmulo. A partir do momento que eu saio à rua e bato porta a porta e me coloco à disposição para estar nessa casa representando a nossa população, eu acho que eu não tenho o direito de chegar aqui e me negar a votar. A partir do momento que eu me nego a votar, eu estou me negando a representar as pessoas que me colocaram aqui. E não só as pessoas que me colocaram aqui, mas eu estou me negando a representar toda a nossa população. Não represento aqui só as pessoas que me apoiaram, represento toda a nossa comunidade. E esse é o papel que deve ser desenvolvido por cada um de nós que estamos aqui. Agora, alegar que há um tempo atrás foi feito errado, gente, está errado, nós percebemos o erro, vamos corrigir. Isso é simples, vamos corrigir, vamos fazer certo de agora em diante. Isso aí para o bom funcionamento dessa casa, para o bom funcionamento do nosso município. Isso não justifica. Eu não vou votar porque alguém absteve. Gente, está claro. Deixa isso para lá, vamos tocar adiante. Então, assim, eu acho que não vale a pena ficar tocando isso adiante, na verdade. Devolvo a palavra, senhor presidente. Encaminhamento de votação. Senhor presidente, peço a palavra. Concedida a palavra. Gostaria de saber por que a vereadora Sandra Aparecida proposta um projeto de lei a qual retira o direito do vereador abster-se o voto. Por quê? Porque não apresentou quando o presidente desta casa particular, vereador Joaquim, participante da situação. E verdadeira contradição e o que a senhora disse no parecer foi isso. Como vereadora já terceiro mandato, várias vezes, se obsteu. Gostaria de comunicar ao vereador que nós estamos discutindo e vai para a votação o recurso. Os senhores vão ter tempo, se passar, de fazer a discussão no projeto 03/2017. Senhor então, eu presidente, peço à senhora vereadora... questão de responder. Não, então eu vou deixar que o vereador fique à vontade, já que a vereadora vai sair fora também da reunião. Então eu gostaria muito de dizer que nós estamos discutindo apenas o recurso e não o projeto, senhora vereadora. O vereador Joaquim não está agindo de maneira correta, eu não gostaria que a vereadora agisse também. Senhor presidente, eu te respeito e a semana que vem eu respondo. Muito obrigada. Passar, né, senhora presidente? Vereadora, eu encaminhamento de votação. Vereador Rafael Henrique da Silva Freire, líder da oposição, como será a sua orientação? Peço aos colegas que votem a favor do projeto de resolução denegando o recurso interposto pelos demais vereadores. Vereadora Maísa Marques Oliveira Brasileiro, líder do governo, qual será a sua orientação? Peço aos colegas que votem contra, né, o projeto de resolução aqui denegando o recurso, porque nós acreditamos que a abstenção é um direito, sim, do parlamentar, e nós vamos levar isso adiante e vamos resolver na justiça. Peço que votem contra. Parabéns, vereadora Maísa. É isso que nós estamos batendo em cima. Para abster mesmo. Parabéns, Maísa. A gente está colocando isso aí, para abster. Vereador Joaquim, votação. Não. Vereador Guilherme, votação. Não. Vereadora Paulina. Não. Vereadora Maísa. Não. Vereadora Sandra. Sim. Vereadora Sandra Danequinha. Sim. Vereador Rafael. Sim. Vereador Mauro. Sim. 4-4, empatou. E eu desempato a favor também do parecer da vereadora Sandra.
O projeto foi aprovado. O projeto de resolução foi aprovado. Consulto os vereadores se posso colocar em discussão e votação a redação final do projeto de resolução número 001/2017, que dispõe sobre o uso de papel oficial do Poder Legislativo de Alpinópolis, Estado de Minas Gerais e da outras providências. Se concordam em colocar ele em discussão e votação hoje. Sim. Sim. Vereador Quinca, vereador Sim. Guilherme, vereadora Paulina, Sim. vereadora Maísa, Sim. vereadora Sandra, Sim. vereadora Sandra Sim. Nequinha, vereador Rafael, Sim. vereador Mauro. Sim. Solicita a leitura da redação final do projeto de resolução número 001/2017. Vai fazer leitura? Rapidinho. Então tá bem. Resolução número 001, de 1º de janeiro de 2017, ementa, dispõe sobre o uso do papel oficial do Poder Legislativo de Alpinópolis, Estado de Minas Gerais, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Alpinópolis, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu promulgo, conforme artigo 28, inciso 13, do Regimento Interno, a seguinte resolução. Artigo 1º. Todo material oficial do Poder Legislativo deverá conter o timbre conforme anexo 1. Parágrafo 1º. Onde encontra-se discriminado como órgão, deverá ser colocado o órgão emitente conforme setores do Poder Legislativo, como setor jurídico, setor parlamentar, setor da Diretoria-Geral do Legislativo, setor de licitações, setor do controle interno, setor contábil, tesouraria, setor de recursos humanos, almoxarifado, gabinete da presidência e dos vereadores. Parágrafo 2º. Os envelopes e todo o material gráfico do Poder Legislativo também deverão conter o conteúdo, deverão atender o conteúdo desta resolução. Artigo 2º. Todo material reciclável produzido pelo Poder Legislativo deverá ser encaminhado a um órgão de reciclagem de preferência dentro do município. Artigo 3º. Os materiais de cunho sigilosos deverão ser picotados em máquina própria antes do envio, sob pena de responsabilidade do servidor que enviar sem os cuidados necessários estipulados nesta resolução. Artigo 4º. Qualquer cópia a ser expedida de documentos pertencentes a este poder deverá ser certificada como original pelos servidores do Poder Legislativo antes da entrega, a qual deverá afirmar seu nome e a data da certificação. Artigo 5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a resolução número 010 de setembro de 2015, Alpinópolis, 30 de janeiro de 2017, Rafael Henrique da Silva Freire, presidente da comissão, Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento, vice-presidente, e Joaquim Reis Pereira da Silveira, membro. A redação final do projeto de resolução número 001/2017, que dispõe sobre o uso de papel oficial do Poder Legislativo de Alpinópolis, Estado de Minas Gerais, da outras providências, está em uma única discussão. Acho que já foi discutido, né, nas reuniões, né, Foi. pessoal do... Sim, senhor. Tudo bem. Encaminhamento de votação. Vereador Rafael Henrique da Silva, sua orientação? Peço aos colegas que votem a favor. Vereadora Maísa Marques Oliveira, líder do governo, sua orientação? Peço aos colegas que votem a favor também. Passaremos agora para a votação nominal. Vereador Joaquim. Sim. Vereador Guilherme. Sim. Vereadora Paulina. Sim. Vereadora Maísa. Sim. Vereadora Sandra. Sim. Vereadora Sandra Nequinha. Sim. Vereador Rafael. Sim. Vereador Mauro. Sim. A redação final do projeto de resolução número 001/2017 está aprovada. Devido ao horário, nós não teremos a explicação pessoal. Convoco os vereadores para uma reunião extraordinária amanhã, dia 14 de 12 de 2017, às 20h30, para votação, somente a votação do projeto de resolução número 003/2017. Às 20h30. Fica convocado às 20
horas e 30 minutos. Conforme o artigo 129, em seu inciso 1 do parágrafo 2º, ficam todos automaticamente cientificados desta reunião de amanhã extraordinária, às 20 horas e 30 minutos. Não teremos pauta para a próxima reunião ordinária do dia 20/2/2017. Explicações, pessoal, já disse que não tem, porque não tem os 15 minutos. Teria que ter 15 minutos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa reunião. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.